Oi gente, tudo bem? Tô aqui passando para mostrar para vocês minhas artes. Então, em abril minha mãe teve uma consulta no postinho da Picada e na frente do postinho tinha uma árvore e eu fiquei lá do meio-dia aguardando a consulta. E nesse dia, nessa 1 hora, eu peguei uma sacolinha de plástico aqui, ó, e eu juntei todos os gravetinhos, galinhos que estavam caídos embaixo daquela árvore e fui guardando aqui e trouxe e coloquei nessa sacolinha. Aqui do lado são todas as casquinhas da acácia que eu faço a lenha. Eu vou juntando, algumas ficam numas caixas lá embaixo, penduradinha na parede, assim, empilhadas, né? Aquelas caixas, esses caixotes assim, ó, tá? Eu coloco as casquinhas da acácia, que é uma lenha que faz muita brasa, que eu uso aqui, para quem não sabe, tá? Então, nos dias da enchente, que a água começou a subir, eu fiquei 44 horas pensando em possibilidades que eu poderia ter aqui na parte de cima da minha casa. E uma das coisas que eu fiz foi trazer gravetos, casquinhas da lenha e essas garrafas, que eu tinha até feito uns shorts para vocês, que são os rolinhos de papel higiênico, que eu coloco aqui todos os papeizinhos higiênicos que eu limpo, por exemplo, o álcool passo álcool no celular. Todos os dias a gente passa álcool no celular. Então, eu guardo esse papelzinho higiênico. Aliás, é o papel higiênico que vai dentro do rolinho do papel higiênico. E daí eu abro uma garrafa PET e coloco aqui. Eu posso aqui besuntar com parafina ou então com o restinho de gordura da cozinha, que eu não desprezo, né, que é a gordura, assim, se eu frito um bacon, então eu tiro a gordurinha e ponho no potinho, depois eu posso besuntar aqui e colocar ali para ser a isca do fogo, né, então eu tô reciclando tudo aproveitando, na verdade, né, tudo que eu tenho aqui na minha casa. Então eu trago 2 dessas garrafas aqui com essas iscas de iniciar o fogo, aqui eu passo fita, né, essa fita durex larga, e aqui eu trago mais uma garrafa só com gravetinhos também. E também eu trouxe aqui para cima uma caixa bem grande com lenha nos dias da enchente, porque eu tenho esse fogãozinho a lenha aqui, gente, ó, tá? Ele tá aqui no meu 2º piso, numa parede, no meio da sala, e aí eu pensava o seguinte, eu também trouxe aqui para cima martelo, machado, eu trouxe serrote, serrinha e trouxe aqui para cima nos dias que a água estava subindo muito, Eldorado já estava coberta, na verdade, quando eu comecei a subir essas coisas. Já tinha água bem funda lá em Eldorado, muita correnteza, e aí a água estava na frente aqui da minha casa, que nunca tinha vindo aqui. Então eu aproveitei esse dia e fiquei subindo coisas que eu pudesse usar em caso de sobrevivência mesmo, né? Eu tava aqui com a minha mãe, com 72 anos, tava aqui eu, meu esposo, minha filha já tinha saído nesse dia, então eu trouxe 3 câmeras de pneu de ônibus e também como eu tinha o gerador, né, aqui a gente tava com o gerador lá embaixo, mas a gente sabe que se o gerador molhar, ele estraga. Então a gente pediu ajuda de um rapaz ali, que veio, com toda aquela chuva, ajudou a gente subir, que é bem pesado, e a gente tem uma escada muito alta aqui, ele nos ajudou a subir, o Gesiel, e aí a gente também, com o gerador, podia usar o inflador de piscina, para a gente inflar aquelas boias de pneu de ônibus, caso a gente precisasse de sei lá, um salva-vidas, né? Então ali eu poderia improvisar um salva-vidas. A gente tinha visto muito lá para Roca Salles, Mussum, como que estava sendo a altura que a água estava chegando em casas, sobrados de 2 andares, prédios de 3 andares até 4 andares, nas outras enchentes. Mas em maio eu fiquei sem internet, a gente ficou sem luz, então a gente não conseguia ouvir notícias, a gente ouvia a rádio que não falava exatamente, ou a gente não tinha as imagens para olhar a situação. O que nos apavorava aqui
era a quantidade de vezes que a nossa filha mandava mensagem pedindo pra gente sair da ilha. Por favor, saiam daí, por favor, saiam daí. E aquilo foi me angustiando dentro de mim, porque eu sei que ela já tinha saído de Eldorado. A gente mesmo disse pra ela que, ela dizia, mãe, eu vou ter que sair, eu queria ficar perto de ti. Eu disse, não, mas aqui tu não tem o que fazer, então é melhor tu ir para um lugar seguro. Daí ela contou que no posto Sim, ali de Eldorado, tinha um caminhão tirando as geladeiras, os balcões refrigerados. E aí ela disse, se eles estão achando que vai vir, né, isso no dia, acho que foi no dia 2, se eu não estou enganada, de manhã, isso, acho que foi no dia 2 ou no dia 1º de manhã que ela deu essa informação. E daí ela disse, se eles estão tirando essas coisas é porque eles têm uma informação que eles vão ter água aqui na BR. Ainda não, e nesse dia que ela saiu não tinha água na BR ainda. Não tinha passado ali pelo Super do Paulinho. Eu tô meio perdida das datas, eu só sei as datas que eu vivi aqui em casa, mas não as datas que eles saíram lá em Eldorado. Então, nesse dia, eu percebi que ela foi para o litoral com a sogra dela, com o marido dela, e eu fiquei aqui e eu percebia que a coisa não estava tão boa assim para ela estar naquele desespero mandando mensagem. Daí eu disse para ela, então é o seguinte, a gente vai fazer um combinado. Se eu ficar sem celular e acontecer uma coisa pior, tu vai pegar no Google uma foto da frente da nossa casa e tu vai falar com os bombeiros, enfim, com quem for, né? Porque a gente estava num lugar muito alto, com água, com comida, né? Com gasolina, com gerador. Então a gente não imaginava que a gente ia precisar ser evacuado, né? Que a gente ia usar o resgate. A gente nunca passou isso na nossa cabeça. Porque sempre as enchentes tem um pico, 2 dias depois baixa, então a gente tinha ido no mercado, a gente tinha comprado muita verdura, muito legume, a gente tinha carne, a gente tinha proteína, muitos ovos. Eu tinha comprado uma caixa com 12 bandejas de ovos para fazer quindim para o Dia das Mães, então tinha muitos ovos em casa, tinha tudo, eu tinha tudo em casa, remédio, enfim, tudo que eu precisava, só não tinha a energia. Eu tinha a gasolina para o gerador, que eu acho que tinha 50, mais uns 20 litros, devia ter uns 70 litros, e a caminhonete que estava com o tanque cheio, que a gente tinha usado ela como um reservatório, a gente teve que tirar, e daí a gente lembrou, a gente tirou a caminhonete da ilha, e não tiramos a gasolina de dentro, e aí isso foi uma das coisas que a gente falhou, né? Tô contando para vocês como que a gente agiu naqueles dias. Então, pelas mensagens que entrava só num lugar ali no balcão, no celular, ali era o único lugar que tinha uns pontinhos de sinal, a gente viu o desespero da Eduarda, que é a minha filha mais velha. Então, a gente viu depois, né, depois eu contei ali, mostrei para vocês a nossa saída, a nossa vinda, depois eu conto mais detalhes, mas enfim, uma das coisas que aconteceu é que ficou muitos dias a água, não baixava a água, o frio era intenso, né, muita chuva, tudo molhado, e as pessoas não tinham lenha, porque a correnteza levou as lenhas, e não tinha graveto. E o relato do meu irmão, que estava lá na Boca do Valo, lá que é o final do arroio da ilha, ele dizia, não tem lenha nem pra gente fazer um fogo para se esquentar lá, né? Isso agora, porque na verdade nos primeiros dias ele ficou dentro de um barco, e agora quando ele veio aqui, que a piranha mordeu a mão dele, tudo, ele contando para nós, né, eu não tenho lenha lá porque tá tudo molhado, tá tudo encharcado. Então a importância de quem tá no segundo piso, de quem tem um refúgio, de ter então um fogãozinho a lenha aí, né, nem que seja aquele bem pequenininho, tipo com roda de o miolinho, aquela do pneu ali das rodas de caminhão que fazem, né, com roda de carro, tem que ter um fogãozinho a lenha. O fogão a lenha, ele é imprescindível pra gente que mora aqui na ilha. E daí tu pode ter um pequeno estoque de lenha do lado do fogão, faz uma caixinha, faz um banco, põe dentro, reveste, pra não ter bicho. A minha lenha é toda limpinha aqui, ó.
E além desse fogãozinho a lenha aqui, que eu seco roupa em cima aqui, ó, eu tenho essa torneira aqui, que é uma panela, e ela é uma panelinha de fazer cerveja. Então aqui eu sempre tenho água quente, né, para limpeza, enfim, porque eu preciso, né, não é uma água tratada, potável, porque ela vai ser fervida, então ela é uma água da torneira, não é uma água, aliás, mineral, que eu poderia fazer um chimarrão, alguma coisa, ela é uma água da torneira, que eu uso para tudo aqui, né, e também nos dias que eu peguei a água da chuva, que eu captei ali uns 400 litros de água da chuva, também esquentei aqui para fazer limpeza, porque tinha muito mofo nas paredes, e aí usei essa água para limpeza. Aqui do lado, eu seco roupa, nessa partezinha aqui, ó, e aqui eu tenho uma lareirinha, que não foi usada esse inverno ainda, porque eu tô usando fogão a lenha, e na verdade mesmo, o inverno para nós começou agora, né, porque antes da enchente estava calor. E aí eu tenho, então, todos essas iscas aqui para começar o fogo. Então, disso eu não me apertei, né? Aqui também, nessas sacolinhas, é palha, aquelas palhas que a gente usa para cestinhas de Páscoa, enfim. Aqui tem outra sacolinha com palha, ó. Se eu não precisar usar, eu não vou usar, né? Mas vocês sabem que ela também seria uma isca de fogo se eu precisasse usar. E uma das coisas que aconteceu, eu falei para Eduarda, se eles não acharem, tu diz para eles que vai ter uma fumaça, ó, é dessas palhas que eu estou falando aqui, ó. Eu falei, vai ter uma fumaça muito forte que eu vou fazer para eles me acharem. E aí as pessoas riem de mim, né? Porque, por exemplo, parece louca, né? Mas não é uma questão de sobrevivência, isso é uma coisa muito antiga, que a gente pode estar aqui, sim, usando esse método caso fosse necessário. Mas, para minha surpresa, eu uso também uma meinha velha, ó, para abrir aqui, porque isso aqui esquenta bastante, então sempre tem um paninho aqui na volta, e esse paninho já fica aqui na caixinha da lenha, ó. Tá? Uma das coisas que para mim foi uma surpresa foi o dia que eu fui ali conversar com a Dora e ela disse que para chamar a atenção dos helicópteros que estavam fazendo o resgate, ela não tinha lenha, não tinha tábua, não tinha nada no segundo piso da casa dela, ela tinha uma lareira, então ela pegou e queimou um cobertor. E aí ela disse que daí eles viram e vieram, fizeram o sinal e aí então fizeram o resgate dela. Então, gente, eu acho que aqui na ilha daqui pra frente, quem mora aqui vai precisar ter um refúgio no segundo piso, sim, nem que seja uma pequena peça, com uma boa estrutura na parte de baixo. Então, invistam muito na estrutura, porque vocês viram a força da correnteza, que derrubou, que carregou praticamente as casas, né? E aí vocês tenham ali algumas coisas que vocês possam usar nesses casos de extremos, né? De sobrevivência mesmo. Tá bem? Essa é a minha dica, tô mostrando pra vocês aqui um pouquinho do que eu tenho aqui nessa minha partezinha de cima. É um fogãozinho a lenha, uma lareirinha que era da minha antiga casa e ela tava sem uso, então eu não tenho como instalar lá embaixo. Eu trouxe pra cá, esse fogão aqui meu marido me deu de presente na pandemia, eu tinha um outro, eu vendi, né? E esse aqui ficou aqui em cima e eu não me desfiz dele. Ele no início, ele não era um fogão tão bom, porque o velhinho que eu tinha era melhor, mas depois eu fui me acostumando e aprendendo a lidar com ele, e ele realmente é um fogãozinho bem bom, tá? Ele é dessa marca aqui, eles não são fogões baratos, mas se acha muito fogão e, olha ali, ó, eu coloquei aquele, é um suporte de uma fruteira, de colocar frutas assim, sabe, aquelas de inox, ela tava toda enferrujada, e daí eu tirei o pezinho de baixo, que é o pedestal no caso, e coloquei aqui, ó, pra mim assar, porque ela é bem pequenininha, eu coloco a brasa dali, aqui dentro, e posso fazer uma carninha assada, um pãozinho, enfim, um biscoitinho, alguma coisa, tá? Só tô mostrando pra vocês como que a gente se vira, né? Isso aqui seca muita roupa minha, lá em cima já tá o varal, ó, com a toalha do banho. E aí a gente não fica com cheiro, tá? Porque isso aqui a gente regula aqui, ó. Então aqui tá fechado, tu puxa um pouquinho,
pro ar levar a fumaça para lá, ó, tá? Daí vai puxar a fumaça pro cano. Aqui também tem pessoas que deixam essa partezinha aqui do respiro aberta e essa parte aqui fechada, tá? É bem prático de usar, é fácil, eu gosto muito. E aqui vai caindo a cinza, que agora a gente vai precisar muito dessa cinza para colocar nos canteiros, né, que a gente perdeu todas as nossas hortas. Então eu vou guardar, já tô guardando ali toda a cinza para depois, quando eu revitalizar a horta, eu tá usando, tá? Então vocês peguem essa dica aí, saibam aí que é muito importante ter um fogãozinho a lenha. E deixem nos comentários se vocês já têm, se vocês estão planejando alguma coisa aí para vocês. Quem pretende não sair da ilha, né? Ficar morando aqui, como eu. E quais são os planos aí que vocês vão ter. Incluam aí um fogãozinho a lenha na casinha de vocês, tá bom? Mesmo aqueles que vão fazer um barco, que vão fazer um motorhome, enfim. Vocês sabem que vocês podem ter pequenos fogãozinho a lenha, né? Quem é daqui sabe bem disso. Eu tô falando isso é para as pessoas novas que estão assistindo o canal, moradores novos, né? Como a gente ontem conversou com uma menina de São Paulo que tá morando aqui. Então, quem é da ilha sabe que isso aqui já faz parte da nossa vida, né? Da nossa rotina. Mas quem não é, ou quem não tinha esse hábito, que possa repensar daqui para frente e pensar aí nessas possibilidades, né? De estar fazendo um abrigo em cima, um refúgio, e que tenha aí pelo menos isso, e que vocês acharem que precise de outras coisas, vocês vão pesquisando aí nos canais de sobrevivência, que vocês vão achar muitas dicas legais, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, deixa aí uma curtida aí pra mim, e também um comentário aqui, e se tu não é inscrito no canal, seja bem-vindo na minha família aqui, neste canal, no YouTube, que é uma bênção, que eu amo demais, e que a gente possa se ver no próximo vídeo daqui a pouco mais, com esse frio de 3 graus aqui na ilha. Um abraço.